Comandante Luiz Marcelo Gonçalves Maia, falando um pouquinho de sua trajetória na Brigada Militar. E o papo é bom, descontraído, é tranquilo, né? E é isso que nos interessa, que as pessoas tenham um espaço à vontade. Aqui se fala à vontade. Inclusive, hoje o café foi trazido pelo comandante. Pois é, o Tavares trouxe água, o comandante trouxe café, né? Coisas do RDT News, né? Notícia com café. Comandante Luiz Marcelo Gonçalves Maia, 53 anos de idade, né? Mora aqui no nosso município há muitos anos, desde 1990, é cidadão estrelense, recebeu o título de cidadão estrelense, estava falando conosco, e vai continuar agora, falando da sua trajetória como policial militar e também do Corpo de Bombeiros. Por favor. Pois nós já tínhamos comentado antes aqui que desses 32 anos na tropa, 2/3, né, 22 foram vividos no Vale do Taquari. Teve 10 anos aí que eu estive fora, foi aquele período inicial que eu estive no Montenegro. Depois eu tive duas passagens por Santa Cruz do Sul, logo quando eu fiz o curso de bombeiro, eu trabalhei por 2 anos em Santa Cruz do Sul. E depois, a partir de 2011, eu fiz uma jornada fora de estrela de novo até 2018. Voltei a Santa Cruz do Sul, comandei o comando regional lá por 2 anos. Depois disso, o pessoal que me acompanha mais, os familiares, amigos, enfim, sabe que eu tive por 3 anos no comando do Corpo de Bombeiros em Santa Maria, logo depois do evento do incêndio da Botiquias, né? Eu comandava Santa Cruz, que era lindeiro, a Santa Maria, nossas áreas faziam divisa, né? Mas não foi só por isso. Eu era major na época, tinha um tenente-coronel em Porto Alegre fazendo um curso de carreira, que já tinha manifestado interesse em assumir o comando em Santa Cruz do Sul, e eu por um mês, né, com isso, fiquei designado para o litoral. Eu recebi um convite, né, disse, Maia, tu vai perder o comando lá, se botar um tenente-coronel, tem major, vai ter que ser teu lugar. Tu tem 2 oportunidades, ou tu fica de 02 lá em Santa Cruz, ou tu assume outro comando regional e me oferecer a região do litoral. Eu sempre pensei comigo, né, que depois que tu comanda 2 anos uma unidade, tu ficar na mesma unidade, passar a ser o subcomandante, tu mais atrapalha do que ajuda a pessoa que está chegando, né? Eu digo, não, vou assumir no litoral bem tranquilo. Não sei se o Rogério vai lembrar disso, mas eu comentei isso contigo na época, né, que eu ia me mudar de estrela para o litoral. Só que um mês depois desse convite já tinha passado, quando eu recebi o convite já passado um mês do incêndio da Botiquias. O segundo mês depois do incêndio da Botiquias, encerrou o inquérito da Polícia Civil lá e iniciaram, entre algumas autoridades, o comandante do Corpo de Bombeiros da região lá. E aí chegaram à necessidade então de trocar o comando, e aí resolveu mudar as peças no tabuleiro, né? Ao invés de eu ir para o litoral, chegaram no meu nome para ir para Santa Maria. Eu fui um dos nomes, eu soube depois que teve outros profissionais que foram sondados, né, para assumir o comando, mas no fim eu fui para lá. Então, dessa história que eu tive fora, desses 10 anos fora de estrela, sem dúvida nenhuma, a passagem que mais marcou minha carreira foram esses 3 anos lá em Santa Maria. Não preciso entrar em detalhes aqui, né? Todos acompanharam o que foi aquele pós-Kias, né? Mas a minha missão especial lá era retomar o serviço, porque, especialmente na prevenção, todos os envolvidos na fiscalização tinham sido indiciados, inclusive pelo inquérito, vinham se defendendo na justiça, então eles não estavam atuando na prevenção, estavam cuidando da sua defesa. O serviço de prevenção, então, estava parado. A cidade, obviamente, adotou um critério de que mais nada iria funcionar sem o alvará do Corpo de Bombeiros, então a cidade estava parada, né? Não funcionava sem o alvará do Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros estava parado, né? Então eu cheguei lá especialmente com a missão de retomar as atividades na prevenção, mas também retomar em outros serviços, porque a nossa guarnição, por que parece, ela estava muito acuada, né? Estava uma situação muito tensa. Os bombeiros militares saíam para abastecer o caminhão, eram chamados de assassinos, né? Então uma situação bem tensa, complicada, todo o serviço, o desenvolvimento do serviço estava comprometido, e essa foi a nossa missão complicada, né? Mas todos nós do Corpo de Bombeiros, desde que aconteceu o incêndio da Botiquias, que nós acompanhávamos o que vinha acontecendo em Santa Maria, a necessidade do que precisava acontecer lá, todos nós sabíamos o que precisava ser feito, né? E sabíamos, inclusive, o que precisaria ser alcançado. Por exemplo, uma das medidas que a gente tomou quando chegou lá, 9 dias depois, aportou lá uma força-tarefa, né? Bombeiros militares de outras regiões do estado que foram para lá para fazer o serviço de prevenção a incêndio, né? Uma situação temporária, obviamente, né? Depois de 2 meses retornaram às suas unidades.
E nesses 2 meses em que a gente recebeu o apoio de fora, foi o período que eu tive para reestruturar o serviço de prevenção. Nós encerramos aquele período com 27 bombeiros militares de Santa Maria trabalhando na prevenção. Desses 5 remanescentes daquela equipe que estavam antes do incêndio da Botquias, né? Então a gente promoveu essa reorganização do serviço, e isso foi só a ponta do iceberg do que se enfrentou lá em Santa Maria. Como eu digo, não é o objetivo, né, de passar o que aconteceu lá em Santa Maria, mas para dar essa experiência... Foi um marco na sua carreira, Foi né? um marco na minha carreira, sem dúvida nenhuma. Hoje, na Brigada Militar, eu sou conhecido por essa passagem por Santa Maria, né? Inclusive junto ao Ministério Público, né? Hoje tem autoridades do Ministério Público de Porto Alegre que na época interagiram conosco lá no Pasquis, enfim, né? Sem dúvida nenhuma, passagem fora da estrela aqui da região, eu sou conhecido por essa passagem em Santa Maria. De lá eu fui para o comando do Corpo de Bombeiros, não para ser o comandante, mas para trabalhar no comando do Corpo de Bombeiros, né? Bem naquele período em que estava finalizando o processo de desvinculação do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar. Foi um período trabalhoso, duro, árduo, né? Nós tínhamos que construir todas as leis, por exemplo, a lei de organização do Corpo de Bombeiros, a fixação de efetivo, a lei de transição, os critérios para as pessoas, que hoje existem policiais militares, ou ex-policiais militares, sem curso de especialização em bombeiro, que fizeram a transposição para o Corpo de Bombeiros, né? Então, estabelecer quais os critérios, por exemplo, os profissionais que eram policiais militares, não tinham Corpo de Bombeiros, mas atuavam como mergulhadores, né? Que os cursos de mergulhador que o Corpo de Bombeiros fazia, que a Brigada fazia para o Corpo de Bombeiros, ele era aberto tanto para policiais como para bombeiros militares, né? Então tinha gente que não tinha formação nenhuma de bombeiro, mas fez o curso de mergulhador e atuava junto ao Corpo de Bombeiros, junto à busca e ao resgate do Corpo de Bombeiros. Esses policiais foram autorizados a fazer a transposição, né? E obviamente depois da transposição, então receberam um curso de especialização para que eles, além do mergulho, fossem habilitados a todas as atividades inerentes ao Corpo de Bombeiros. Então todas essas regras de transição, de transposição, organização dos serviços, né? Foi o período de finalização mais trabalhoso que a gente pegou junto ao Comando do Corpo de Bombeiros lá de 2016 a 2017, né? O processo iniciou em 2014 e eu peguei aquela fase de 16 a 17, quando efetivamente o Corpo de Bombeiros se desvinculou. Então, junto ao Corpo de Bombeiros, sem dúvida nenhuma, essas foram as 2 obras mais importantes e que eu realizei fora do Vale do Taquari, né? Mas, como eu falei, né, dos 32, 22 foram vividos aqui. E muitas das coisas que tem no Vale do Taquari, eu tenho orgulho de não ter sido responsável, não diria isso, mas ter participado dessas conquistas, né? O Corpo de Bombeiros Estrela, por exemplo, quando eu cheguei aqui em 1996, eu fiz o Corpo de Bombeiro lá em 94, trabalhei em Santa Cruz e cheguei pela primeira vez no Bombeiro em 96. Não tinha aqui desencarcerador, não tinha aquela unidade de resgate que tem hoje, né? Até hoje. Tem uma outra mais nova agora, mas a proposta é a mesma. O serviço de prevenção não existia no Estado, né? Como uma lei estadual. Alguns municípios tinham, Estrela, por exemplo, não tinha. Tinha alguma coisa no Código de Postura que exigia passar pelo Corpo de Bombeiros, mas não tinha o rigor da fiscalização que existe hoje. Então essa estruturação da fiscalização de prevenção a incêndio começou em 97 no Estado e aqui em Estrela, obviamente, no mesmo período, foi no período que eu estava no comando. Hoje na reserva, o Tenente Krau, na época era sargento, né? Foi a pessoa que me ajudou, ele já era bacharel em Direito na época, então a prevenção a incêndios ela se baseia muito no estudo e na aplicação das leis, né? Então ajudou bastante a formação dele e minha, que eu também já era, na época eu já era bacharel em Direito, ainda não era, mas eu estava cursando Direito. E eu pedi ajuda para ele, foi um negócio bem estranho, porque... O Gentil Bartolomeu Cruz Grau, advogado hoje, né? Chefe escoteiro também. Profissional de alto gabarito, né? E eu só disse isso para ele, ó, Carol, tua missão, o que tu acha? Tem um convite para te fazer, né? Quando veio o convite, não é para festa, né? Esses convites no comando não é para festa. Tem um convite para te fazer, estruturar o serviço de prevenção de incêndios aqui, né? Dominar toda a legislação, estruturar o serviço, né? Óbvio que eu ajudei, mas ele foi a pessoa que foi responsável por estruturar o serviço e nós estruturamos na região de serviço de prevenção a incêndios. 97 foi o ano que a gente conseguiu então o primeiro desencarcerador aqui para a Estrela e junto a uma Sprinter que passou a ser a unidade de resgate. Então esse serviço ele foi estruturado durante esse comando também. Enfim, hoje
o aparelhamento do Corpo de Bombeiros é outro, né? Quando eu cheguei aqui nós tínhamos um caminhão, o mais novo era 82, cheguei em 96, o mais novo 92, aí o pessoal depois, são tudo conquistas que a comunidade nos ajudou a fazer, né? Aí já em 2000 não vou lembrar agora, 2003, se não me engano, nós conquistamos um caminhão, se não me engano, pela consulta popular, e aí depois disso eu sei que já a situação hoje está bem diferente, né? Mas eu tive a felicidade... Mas o Corpo de Bombeiros vai receber um novo caminhão agora. Pois é, as coisas estão acontecendo, né? Agora, e foram mudando, né? Hoje é o PSEG, né? Então são formas de atender o aparelhamento das forças policiais, mas está sendo montado esse caminhão, né? Foi anunciado no final do ano passado, então isso é importante, né? Isso é importante. Essa caminhada que o senhor fala, né? Claro. Essa construção. Em modéstia à parte, assim, os profissionais do Corpo de Bombeiros são pessoas altamente treinadas. Realmente a capacidade de atuação dos policiais é a mesma coisa, né? Dos policiais e bombeiros, o profissionalismo hoje ele está muito intrínseco à atividade do bombeiro e do policial, né? E então quando tu dá a ferramenta adequada, potencializa essa técnica do profissional, né? Quem ganha é a comunidade, né? É verdade. Dá equipamento, com certeza ganha. E eu teve uma coisa que nós realizamos aqui que eu tenho muito carinho por esse período, pena que a gente não conseguiu sustentar por muito tempo depois. Eu voltei ao policiamento, eu tive várias passagens, né? Uma das saídas do bombeiro aqui na região foi em 2005, quando eu fui promovido a major, e eu fui para o CRPO, não tinha vaga para major na região, bombeiro, fui para o CRPO aqui de Lajeado e voltei 4 meses depois comandando o 40 Batalhão, né? Foi um período de 2 anos que eu comandei o 40 Batalhão. Quando eu voltei em 2007 para a unidade de bombeiro, e aí houve uma transformação, porque aqui tinha uma seção de combate a incêndios, que era responsável pelo Vale do Taquari, né? Sozinho, todo o Vale do Taquari. Depois, enquanto eu estava aqui ainda no bombeiro, foi criada a seção de Lajeado, aí tinha 2 seções, em seguida um grupo lá em Encantado. E aí quando eu voltei em 2007 para a atividade de bombeiro, passou a ser sediado aqui um sub-GI. Daí não só nós éramos responsáveis pelos bombeiros da região aqui, pelas 2 seções Estrela já, mas Encantado, como passamos a ser responsáveis também por Venâncio Aires. E nesse período, quando eu retornei em 2007, nós criamos o Bombeiro Mirim aqui. Aí quando eu digo nós criamos, não foi o Corpo de Bombeiros. Foi uma iniciativa que nos foi apresentada, embora nós estivéssemos pensando nisso, né? Mas uma sugestão que foi nos apresentada pelo então prefeito Celso Brenstor. Na época o secretário da SMEL era o Gardel, da Artigo Steffens, né? E eles me vieram com essa proposta de nós criarmos um projeto Bombeiro Mirim aqui com apoio da Prefeitura Municipal. Era o apoio que nos faltava, né? E aí foi criado o Bombeiro Mirim, funcionou por, se não me engano, até 2011 ou 2012. Uma atividade que eu tive muito carinho, né? E nessa empreitada dentro do Corpo de Bombeiros, quem me ajudou foi outro tenente que os senhores conhecem, o tenente João Dailton dos Santos, né? Como era sub-GI naquela época já, quando eu comandei a seção. Quando eu voltei em 2007 virou sub-GI, era responsável inclusive por Venâncio Aires. Tinha a sede sub-GI que era eu comandava, mas tinha uma seção em Estrela também que era o Dailton que comandava. Então ele foi o principal articulador do Corpo de Bombeiros a criar o Bombeiro Mirim. E como eu disse, é uma atividade também que nós temos muito carinho. Eu acredito que cedo ou tarde nós vamos retomar essa atividade. Fui encontrar a mesma atividade depois em Santa Maria. E aí eu tentei depois, quando voltei para a região, mas como eu não voltei no bombeiro, né? Porque a gente sabe os efeitos que promove na infância e na adolescência do pessoal aí participar de projetos como esse. Mas enfim, eu só queria deixar então esse registro, né? E vamos fazer só a cronologia aqui. Então a gente conquistou bastante coisas, felizmente, especialmente no Corpo de Bombeiros, mas também na atividade de polícia. Atividade de polícia, agora fazendo um retrospecto, né? Eu falei que eu tive 3 passagens lá em 94, de 90 a 94 foi um período que eu estava iniciando na Brigada Militar, né? Mas quando eu retornei em 2005 para o policiamento, não foi uma iniciativa só nossa também, foi criado, talvez os senhores lembram, né, quem é mais antigo aí, o GOI, né, que era os Boina Pretas, Grupo de Operações Especiais. Naquela época a criminalidade já estava um pouco mais organizada e exigia um enfrentamento mais especializado, especialmente para o crime organizado, tá? Que é o que nós fazemos hoje com a Força Tática e com os pelotões de operação especial, batalhão de operações especiais, enfim. E aí lá em 2006, 2006 por ali, o Tenente Coronel Schneider era o comandante regional, lá tinha enlajado no policiamento o Tenente Frank, né? E o Frank foi designado então para criar lá em Lajeado um grupo de operações especiais, e aí nós já interagimos, né? Opa, peraí, Estrela também precisa. E aí foram criados 2 grupos em Lajeado e um grupo em Estrela, né?
Então, assim, acho que já começou ali a primeira contribuição que nós tivemos para trazer serviços de tropas especiais para o Vale do Taquari. Né? E aí eu sei que depois, por questão até de falta de equipamento, talvez de efetivo, né? Porque esse é um efetivo que tu tem tirado da escala do policiamento rotineiro. Né? Tu retira, eles fazem um treinamento, um trabalho à parte, sempre separado, né? E reforçam o policiamento extensivo. Faltou gente na escala, desmancharam o grupo de operações especiais, né? E o pessoal começou a atuar junto no policiamento extensivo. Mas tivemos a felicidade, eu sei que teve algumas iniciativas depois que eu acabei não acompanhando, mas os senhores viram que a comunidade toda de Estrela e região, eu digo região, micro-região, porque foi a comunidade da margem esquerda do Rio Taquari, da área do 40 Batalhão. Os 11 municípios da margem esquerda, Estrela, Teutônia, Taquari, esses municípios todos, nos ajudaram no início do ano passado a criar a Força Tática de Estrela. Né? De novo, sentindo os efeitos do que a Força Tática vinha trabalhando em Lajado, e aí naquela época nós atuávamos em Lajado com a Força Tática e empurrava o crime organizado, as ações do crime organizado para a margem esquerda, né? Para Estrela, para Teutônia, para Taquari. E aí nos obrigamos a criar uma Força Tática aqui em Estrela também, uma iniciativa de várias mãos, né? Ministério Público, o Judiciário, e especialmente a CACIS, o Concepro, né? E a Prefeitura foram os principais parceiros para nós conseguirmos o recurso, né? Para comprar uma viatura e equipamentos adequados para montar essa estrutura da Força Tática. E aí sensibilizamos o Comando Geral da Brigada Militar, o Coronel Mor esteve aqui naquela ocasião, e eu disse para ele, não, falta efetivo para nós montar, porque esse é um pessoal que tem que ser retirado da escala, não tem como tirar ninguém mais da escala na Estrela. Tá? E aí veio efetivo de fora para nós montarmos a Força Tática, a gente está vendo os resultados que está tendo. Excepcionais. Então, assim, infelizmente a gente, durante esse período, né, a gente não passou por aqui, né, a gente esteve aqui e tivemos algumas conquistas, eu acho que foram importantes, né, junto com a comunidade, para melhorar o serviço de bombeiro e de policiamento na região. E hoje a região do Vale do Taquari é uma das melhores, diria, do Estado, em termos de proporção do que acontece e da capacidade de resposta do Estado. Né? Muito por conta desse apoio que a comunidade nos dá e que a gente consegue, então, transformar esses esforços numa estruturação melhor do policiamento e do bombeiro na região. Muito bem, comandante Maia, nós vamos a mais um intervalo com trilha musical. Já voltamos para a última parte do nosso programa RDT News de hoje.